né, diante da existência, das pancadas da existência, né? Por exemplo, pessoas perdem entes queridos, né? Então, às vezes, fica uma situação pesada para a pessoa, né? Então, a pessoa precisa buscar algum lugar que funcione para aquele tempo como uma muleta, alguma coisa existencial, né? E a filosofia não é uma coisa fácil, né? Um exercício fácil, igual você colocou, né? Porque a filosofia é tirar as máscaras, né? Todos nós somos cheios de máscaras, de hipocrisia, de falsidades, né? Porque o próprio sistema vai moldando, né? Vai colocando essas coisas sobre nós, né? E a gente também tem momentos também que a gente tem que fingir que não ouviu e seguir a vida, né? Porque se ficar extremamente verdadeiro em tudo sempre, fica uma situação também sustentável, né? Para terceiros que não têm esse cabedal, né? Filosófico, cultural, né? Fica uma coisa complicada. Mas você falou também que visitou em Portugal museus, né? Que diferença que você Sim. sentiu dos artistas em Portugal em relação aos artistas brasileiros, né? O que você viu ali de legal na arquitetura que você achou bacana? Nossa, é uma pergunta muito boa essa, porque é de fato assim, né? Essa semana eu estava comentando com um amigo meu que quanto mais eu viajo, mais brasileiro me identifico, assim, né? Mais eu olho para a cultura brasileira e consigo me identificar, assim, né? Eu acho que quando eu olho para uma obra aqui no Brasil, eu consigo ter uma identificação muito maior com aquilo que está sendo exposto do que uma exposição fora. E aí eu fico lá fora mais como espectadora porque fala sobre uma outra determinada cultura. Apesar de a cultura portuguesa ser muito presente na minha família e no meu repertório também, né? Mas eu adoro ir para Portugal, porque, assim, Europa como um todo, né, é um museu a céu aberto, né? Qualquer caminho ali que você faça, você tem um traçado ali, tem A alguma coisa história tá ali, aconteceu né? em todas as esquinas A ali, né? história tá ali, né? A história tá ali. Mas, nossa, museus assim que eu visitei em Portugal, acho que tem tanta coisa bacana, assim. Eu tenho uma experiência em Guimarães que eu acho que foi inesquecível para mim. Que eu estava esperando, na verdade, um passeio que eu faria, e aí eu vi que tinha uma Santa Casa. Eu acho que não é uma coisa tão comum as pessoas olharem, nossa, é um museu da Santa Casa. Não, não, por exemplo, não tinha colocado no meu roteiro. E foi uma das experiências mais incríveis que eu já vi, assim, né? Porque tá toda a história contada ali, de séculos, né? Então você consegue folhear os livros e entender o que as pessoas, de onde elas vinham, o que elas tiveram, todos os relatos, todos os registros. Você consegue observar a caligrafia das pessoas mudando ao longo dos anos, ao longo dos séculos, que isso é uma coisa é tão delicado e tão bonito de você observar, né? As mudanças tecnológicas daquele período. Então, eu acho que visitar museus em Portugal, a gente olha para uma história, né? Então, para um passado. Aqui no Brasil, eu enxergo o meu presente, assim. Eu acho que se eu puder resumir